Olá pessoal, vamos dar início então ao laboratório de Flashback Data Archive, certo? Antes eu quero fazer um enfoque um pouco mais nesse que é esse Flashback Data Archive para vocês, tá certo? Só dando uma revisada em conceito, porque eu acho muito importante vocês saberem o que é isso e utilizar isso daí, tá bem? Então o Flash Data Archive é uma estrutura lógica para armazenamento de informações históricas de uma ou mais tabelas. Então, se você tem umas tabelas e você quer armazenar o histórico dessa tabela, crie um Flash Data Archive para isso. E em seguida, armazenar esse histórico em uma ou mais Table Space. Nos meus treinamentos de banco de dados Oracle, eu explico o que é Table Space, tá certo? Essas informações que serão mantidas nessa tabela são retidas de acordo com a retenção definida no Flashback Data Archive, tá certo? E quem realiza esse processo, né, de fazer isso funcionar é o FBDA, é o processo de background FDBA, que nos meus treinamentos de banco eu explico todos os processos de background do Oracle. Ele trabalha lendo o dado de undo no buffer de cache, tá certo? Então, você cria Flashback Data Archive para uma tabela, tá certo? Os índices originais das tabelas não são mantidos no Flashback Data Archive, ok? Então, não vai gravar índices, pois partimos de uma premissa que o dado será recuperado, vai ser utilizado para propósitos diferentes do atual na tabela. Então, índices não são agregados a esses armazenamentos de flashback. Para suprir essa demanda, é possível criar índices específicos para a tabela que está no modo Flashback Data Archive, tá certo? Uma das situações que eu precisei de utilizar Flashback Data Archive foi numa atualização que teve, um script de atualização simples, em que eu apliquei um script do fornecedor, né, do nosso sistema, e logo já apareceu um erro, tá certo? Já apareceu um erro após essa utilização. Como eu tinha dados de undo e foi muito rápido, eu consegui recuperar isso para dado de undo, tá certo? E se não desse tempo de eu recuperar isso em dado de undo, aí sim eu estaria olhando o Flashback Data Archive, tá? Porque o dado de undo é para uma retenção de poucos tempos. Já o Flash Data Archive, nós podemos alterar esse comportamento. Nós podemos definir uma retenção em dia, meses ou até mesmo em anos para poder recuperar alguma informação, tá certo? Alguns pré-requisitos aí. Então, para usar Flashback Data Archive, do manager tem que estar como alto. Grant Flashback Archive Administer para o usuário que vai administrar o Flashback Data Archive. Para este caso, o banco não precisa estar em Archive Log Mode, tá certo? E nós temos que ter uma Table Space normal separada para Flashback Data Archive, ok? E algumas restrições para isso, tá? Uma tabela onde o Flashback Data Archive está ativado não pode adicionar partições, subpartições, conversão de colunas do tipo long para lobby, drop table, incluir cláusula upgrade table com ou sem a cláusula include data. Certo? Então a gente temos umas restriçõezinhas, as restrições são essas, tá certo? O que eu recomendo para vocês para utilizar essa tecnologia que vocês vão ver agora, tá? Usar isso para as tabelas mais críticas de negócio. Mesmo tendo algumas restrições, ainda é considerável estar utilizando Tecnas Flashbacks para umas tabelas mais críticas de banco. Então, pessoal, eu só quis falar um pouco mais sobre essa tecnologia Flashback. Aqui eu já criei até minha Table Space de vendas, que eu estou criando um exemplo aqui.
E a partir do próximo vídeo aqui nós vamos já estar realizando, criando as tablespace e colocando uma tabela no modo Flashback Data Archive, tá certo? Então abraços e até o próximo vídeo.